episódio de hoje de Conexões do Sono, eu trouxe a endocrinologista Bruna Virde para conversar sobre obesidade e sono. Afinal de contas, é um tema que anda sempre muito em sintonia, né? E super atual também. Tu gostaria de se apresentar, Uhum. dar o oi? Sim, sim. Muito obrigada pelo convite, Anne. Eu sou a Bruna, endocrinologista, atuo aqui em Novo Hamburgo desde 2019 como endocrinologista. Meu foco é trabalho com obesidade mesmo, e metabolismo feminino. E então, muito importante a gente debater esse assunto. Nas minhas consultas de obesidade, falar sobre sono tá sempre presente, justamente porque afeta no peso dos pacientes e afeta na qualidade de vida deles também. E a autoestima, né? Também, né? Sim, Afeta os sim, relacionamentos entre casais e etc. exatamente, exatamente. Uhum. Sabe, Bruna, que é uma curiosidade que os pacientes às vezes me trazem, porque um grande número de pacientes tem obesidade e a gente realiza o encaminhamento para o endocrinologista. E é uma dúvida, assim, que eles têm. Ah, mas eu vou no endocrinologista. O endocrinologista acaba trabalhando com multidisciplinaridade ou não, né? Então, às vezes, é uma dúvida que os pacientes têm. E como é que tu enxerga essa questão? Como é que é essa abordagem inicial, assim? O que a gente precisa entender é que a obesidade é uma doença multifatorial. Então, tem muitos fatores genéticos, ambientais, sociais, emocionais, enfim. Então, é um problema complexo. Para um problema tão complexo, uma doença crônica complexa, a gente não vai arrumar uma solução simples, né? Então, não é só um caminho a ser seguido. Então, são vários. Então, sempre quando o paciente chega no consultório em busca do tratamento, ele já sabe que ele vai precisar de um apoio de nutricionista, apoio médicos do sono, apoio de psicólogos, psiquiatras, que a parte de saúde mental é muito importante hoje. Eu diria assim, o segundo pilar assim do tratamento é o envolvimento da saúde mental. E então é uma doença tratada de forma multidisciplinar, tá? O endócrino talvez seja o ponto inicial de muitos pacientes para ser direcionado para os demais profissionais. Uhum. Não, perfeito. E quando tu comenta ali as questões, né? Eles te procuram inicialmente para realmente iniciar o tratamento e tal. E eles chegam a trazer, agora, pergunta de prática do dia a dia, assim, né? Que eu acho que é o objetivo da conversa também, né? Eles te trazem alguma questão, por exemplo, eu tenho, durante o meu sono, eu tenho muita insônia, obesidade, apneia do sono, ronco, pernas inquietas. Eu não sei se é o que eles te trazem no teu dia a dia, porque às vezes eles pensam assim, o paciente obeso, ele só tem apneia do sono, e às vezes é uma coisa que eu friso muito com eles numa avaliação adequada. Porque às vezes pensam assim, a pessoa obesa e só ronca, né? Mas não, não sei se eles te trazem alguma questão referente a isso. Sim, Anne, porque realmente não é só o ronco. Claro, boa parte dos pacientes queixa-se do ronco, ou às vezes nem sabe, né? Quem tem muita sonolência diurna e aí vai investigar por conta disso. Mas também tem boa parcela dos pacientes que não tem uma indução do sono boa, né? Seja por N motivos, aí tem que investigar. O que já vem há muitos anos com sono muito ruim, fragmentado, mulheres no período do climatério, menopausa, que aí a questão hormonal interfere na qualidade do sono, e uma coisa leva a outra, porque a obesidade pode levar à piora do sono, mas a piora do sono pode levar ao excesso de peso, à obesidade. Justamente existem estudos, né, que demonstram que uma noite de sono mal dormida pode aumentar o teu consumo calórico em 200 a 300 calorias, né? A longo Então, assim, prazo. um dia. Então, imagina, assim, meses, anos, né? Então, afeta muito, né? E afeta também o nosso tecido adiposo metabolicamente ativo, digamos assim, que é o tecido adiposo marrom, né? Então, é alterado.
trabalhadores noturnos também, eu tenho muitos trabalhadores de saúde, enfim, e outros setores que são trabalhadores noturnos que também têm sua qualidade de sono afetada e por isso também afeta no seu padrão alimentar, né? Então uma coisa vai levando a outra, né? É. Não, e aí tu comentou um ponto que é bem legal, assim, a questão dessa privação de sono crônica, aumentando o consumo calórico, né? E também a gente, às vezes, dormindo mal, a gente fica até cansado para fazer exercício físico. É uma coisa que às vezes eu comento com os pacientes, a importância de dormir bem para realizar exercício físico, porque para perder peso tem que ter déficit calórico, né? Exato, e é exatamente isso, a rotina de sono e a rotina de sono acaba levando uma rotina geral mais organizada, né? Seja alimentar, seja, eu tenho horário para acordar, tenho horário para tomar café da manhã, daí eu vou trabalhar, daí eu tenho tal horário para ir fazer atividade física. Essa parte de rotina quando ela é bem organizada, facilita muito a vida do paciente que está em tratamento, né? Geralmente é por aí que a gente começa, assim, organizando a rotina. Porque aí, organizando a rotina, também tem horário para dormir. 9h30 tem que dormir, né? E aí, claro, se tem alguma questão de sono, tem que consultar com o profissional para realmente avaliar o que pode ser feito para melhorar. Mas é isso aí. Não, perfeito. E um ponto assim que a gente estava sempre avalia sobre a questão do consumo proteico, né? É uma coisa que eu sempre friso com os pacientes da importância de ter esse aporte proteico. Existe algum número, alguma regra, alguma coisa, algum cálculo que os pacientes possam fazer mais ou menos, assim, para saber de quanto de proteína tem que consumir por dia, né? Claro, sempre passar por uma avaliação do endocrinologista, né, para ter esses dados, né, mas para começo, assim, para dar aquela empolgação, assim, inicial. Tu observa que é importante esse número de proteínas? Sim, é importante. A proteína, como eu falo, quando a gente quer construir uma casa, a gente precisa de tijolo. A proteína é o tijolo da nossa massa muscular, né? Então, a gente precisa consumir uma quantidade adequada para formar uma quantidade adequada de massa muscular. Quanto, né? Claro que isso é bem importante frisar, cada paciente é um paciente, é muito importante ser individualizado, mas naqueles pacientes que a gente preconiza o ganho de massa muscular e perda de peso, perda de gordura, né, percentual de gordura, em torno de 1,5, 1,6 gramas por quilo de proteína, tá? Por quilo de peso desejado. Isso que é importante, tá? Ótimo. Então a gente vai pensar ali o indivíduo com 120, 130 quilos, mas definidas metas com um profissional, né, com endocrinologista, tem que pesar 100. Então tu faz o cálculo embasado nesse peso de 100, né, que é o peso que tu deseja chegar. Então, a partir daí, vai se dividindo nas refeições. O que eu acho muito importante também e que a gente acaba, eu digo, a população geral não se dá conta, né? É ter proteína em todas as refeições, né? Aqui, pelo menos, a gente é muito habituado a ter muito carboidrato nos lanches, né? Um excesso até de carboidrato e esquece um pouco a proteína, esquece o ovo, frango, enfim. Então, é muito importante colocar nessas refeições, porque traz mais saciedade, consequentemente, na próxima refeição, seja na janta, enfim, não vai consumir tanta caloria ou outros alimentos até mais, né, gorduras, enfim, que possa prejudicar a dieta, né? Perfeito. Bruna, sabe que um dado que eu atendo muito, assim, é pacientes com compulsão alimentar, né? E é um paciente que traz muitos desafios, e a gente orienta que tem que ter um acompanhamento psiquiátrico e um acompanhamento do endócrino, e muitas vezes, numa estratégia, a gente acaba dizendo, olha, tem que ter algumas coisas mais proteicas. Não sei, assim, quais seriam as estratégias, como é que tu observa, como é que é a tua rotina, assim, com frente a esses pacientes, porque é um desafio, né, durante a noite, até mesmo acordar durante a noite para realizar a alimentação, ou desconta a ansiedade, ou algo assim, né?
Sim, Anne, é bem desafiador, mas o que eu estava pensando enquanto tu me fazia a pergunta, a gente tem que dividir em duas questões aí. Primeiro, se o paciente de fato tem um transtorno compulsivo alimentar ou o hábito do comer noturno, que são diagnósticos aí, que aí nós temos um direcionamento de tratamento também, seja com terapia cognitivo-comportamental ou até medicamentos, às vezes é necessário, tá? E nós temos também questões aí da rotina dos pacientes, né? Que a rotina acaba, chegou em casa do trabalho, estava estressado, foi um dia horrível e tal, compensa na comida. Comportamentos alimentares, né? Que são ruins, né? Que prejudicam, enfim, maior carboidrato, consumo de carboidratos pode prejudicar muito o sono, né? A gente sabe. Então, nesses pacientes que não têm um diagnóstico, e até nos que têm também, a gente acaba adotando estratégias, sim, do maior aporte proteico, principalmente no lanche da tarde. O lanche da tarde, ele, como eu falei anteriormente, a gente não tem o costume, a população geral não tem o costume de colocar proteínas nesses períodos, né? E tu colocando mais proteína no lanche da tarde, tu fica mais saciado, né? E consequentemente chega com menos fome, menos sensação de ter que comer, beliscar alguma coisa no período da noite. Então auxilia muito, sim. Tá? Então eu recomendo em boa parte, grande maioria dos pacientes, esse lanche da tarde aí é um segredinho, assim, que eu acho que pode auxiliar muito na rotina como um todo do paciente. Não, ótimo, perfeito. E tu sabe que tu comentou aí dessa questão do climatério, né? É um desafio, porque além de gerar toda a questão da autoestima da mulher, uma queixa muito frequente é o ganho de peso, né, nessa fase que a mulher está passando, né? E aí elas acabam procurando o endocrinologista, né? Eu não sei como é que é a tua rotina, assim, frente, né, essa fase, como é que tu observa a questão da obesidade nesse, enfim, que para mim é o ponto principal que delas acabam roncando mais também, né? Então, tem todas as questões dos fogachos e Uhum. fragmentação do sono, aumenta a insônia, né, aquele fator todo. Mas do ponto de vista endocrinológico, né, como é que é esse... A mulher no climatério, né? Hoje a gente vê de uma forma muito diferente do que se via 10, 15, 20 anos atrás. Melhorou muito, né? O tratamento hoje, as possibilidades e a avaliação dessa mulher, né? Porque muito somente se tratavam os sintomas, mas não o todo, né? O que a gente precisa entender? Em relação ao peso, tá? Não existe estudo que mostre um ganho de peso significativo nesse período. Porém, existe uma redistribuição da gordura corporal. A gordura ela fica mais centralizada, né, em abdômen, né, aquela gordura visceral, que é a gordura prejudicial, né, para os indivíduos, porque aumenta riscos de doenças cardiovasculares, diabetes, hipertensão, enfim. Então, existe essa redistribuição e, assim, na prática, existe um aumento de peso. A gente vê as pacientes se queixando de ganho de 5, 6 quilos nesse período de transição. Tem como tratar as duas coisas. Tratar o peso, né? Eu acho que a gente trata de forma muito semelhante às pacientes que não estão no climatério, né? Então a gente avalia quanto está acima do peso e se é necessário medicamento ou não, mas tem que tratar o climatério. Então, via de regra, mulheres que não tenham contraindicação de terapia hormonal, né, desejam realizar o tratamento, a gente trata todas hoje. Ai, Todas essas mulheres com terapia hormonal, justamente para melhorar os sintomas, e é que nem tu falou, uma coisa leva a outra. Paciente com sono muito ruim, a gente vê muitas pacientes com distúrbio do sono no climatério.
acaba prejudicando a rotina dela, não vai fazer atividade física, não vai viver bem, né? Então não vai se motivar a ter um estilo de vida bom, né? Até mesmo o isolamento social. Eu tenho uma paciente que ela parou de viajar com as amigas por conta desses distúrbios do sono que começou a ter, né? Então é bem importante. Recentemente, né, saiu estudos, né, referindo, né, nas medicações sobre o impacto na apneia do sono. E é uma prática que na verdade, eu sempre falo, não é de hoje, né, que a gente observa que as medicações geram impacto na apneia do sono e também nos outros distúrbios do sono. Eu gostaria de saber, assim, como é que é a questão, assim, das medicações em geral, as medicações disponíveis hoje no impacto na perda de peso, né? Se isso geralmente reflete, se tu também observa esse impacto na apneia do sono, porque eu falo para os pacientes, olha, não é só não é porque saiu aquele outro, a perda de peso por si só ela vai gerar impacto significativamente. A gente já sabe isso há muitos anos, que a perda de peso nos pacientes muito obesos gera um impacto significativo, né? Sim, e ainda fechando assim, isso que tu tá falando, pequenas perdas de peso já geram um impacto grande, né, em relação ao sono. Então, tu não precisa perder 10, 20% do peso. Eu vejo pacientes com 5% de perda de peso já melhoram muito a qualidade de sono, né? E isso já é uma das primeiras coisas que eles vêm retratar a mim. Ah, doutora, melhorou meu sono, né? Já na primeira, segunda consulta. Em relação às medicações, então, o que a gente precisa saber? Obesidade é uma doença crônica. Como muitas doenças crônicas, elas exigem tratamento também medicamentoso, assim como diabetes, assim como depressão, ansiedade, hipertensão, enfim. Também tem medicações. E também, em algumas situações, indicações corretas, nós temos o tratamento cirúrgico, né? Então, nós temos essas possibilidades de tratamento. Mas eu vou conseguir perder peso sozinho, sem ajuda de medicação. É possível? Sim, mas é raro, tá? Então a gente trabalha com as probabilidades. Existem sim uma parcela muito pequena de pessoas que conseguem somente com alimentação e atividade física perder peso e manter, né? Que é isso que é difícil. Manter o peso perdido, porque o corpo sempre vai querer voltar ao peso máximo atingido, né? Se o indivíduo pesou lá 120 e tá com 90 quilos, o corpo, né, o nosso metabolismo vai trabalhar para voltar aos 120, tá? Então, aumenta a fome e diminui o metabolismo. Aumenta a fome em 100 calorias a cada quilo de peso perdido, né? Então, assim, 30 quilos, 3.000 calorias a mais, né? Então, a medicação ela trabalha para controle disso. Hoje, nós temos medicações muito melhores pensando no paciente com distúrbio do sono. Porque o que acontece? Antigamente, a gente era muito limitado, por exemplo, a sibutramina, tá? Que é um medicamento que atua no sistema nervoso central e, em alguns casos, pode piorar o sono, né? Então, a gente vai ali, atua, melhora na fome, saciedade, mas piora outra coisa. Daí, não é bom também, né? Embora, em alguns pacientes, nos pacientes que se adaptem bem, ainda hoje é uma boa opção, tá? Principalmente para aqueles pacientes que têm um padrão mais beliscador, né? A gente escolhe muito as medicações de acordo com o padrão alimentar do paciente, tá? E às vezes a gente tem que associar medicações também, né? Porque a gente tem que agir em locais diferentes do cérebro e estômago, enfim, que vão auxiliar a diminuição da fome e aumento da saciedade, tá? Em geral, né? Hoje nós temos os injetáveis, né? Que são os análogos do GLP-1 e hoje análogo do GLP-1 associado a GIP, né? Essas classes de medicações que são mais modernas, têm um perfil de segurança maior e têm principalmente um potencial de perda de peso maior, né? Então, hoje acaba que sendo a nossa primeira linha de tratamento, tá?
Hoje, a primeira linha de escolhas de medicamentos é a tirzepatida, que é o Mounjaro, por ter um potencial maior de peso, então acima de 25%, né? Isso são dados muito próximos ou praticamente iguais a, por exemplo, uma técnica da bariátrica que é o sleeve. Não, perfeito. Então, nunca antes tinha chegado a uma medicação que tivesse um potencial de perda de peso tão grande. Né? Sabe que é uma dúvida, às vezes, que eles me perguntam se existe um nível de MC para começar a medicação, né? E porque a gente, para bariátrica, teve a mudança recente também da questão do cálculo do MC, da questão dos dados. Não se leva só em consideração o IMC, isso é importante. Mas eles às vezes me questionam: doutora, mas tu vai me encaminhar para endócrino? Eu não tenho IMC ainda para começar a medicação. Daí a gente comenta: não, mas espera aí, vai ter avaliação, não é só isso. Exato. O IMC ainda é a melhor forma de diagnóstico por ser a mais fácil. Mas é claro que não pega todo mundo, né? Tem que entender que tem pessoas muito fortes que, se tu for calcular o IMC, vai estar acima, mas a gente sabe que avaliando bem, né, a composição corporal é ótima, né? Mas via de regra ainda é o IMC. Saiu um estudo esse ano, tá? Ainda com outros critérios associados, né? E incluindo principalmente a composição corporal, ou seja, o percentual de gordura que os indivíduos têm, né, estando acima, seria classificado como obesidade, acima do normal. Por exemplo, né, mulheres em torno aí de 30%, acima de 30%, e homens acima de 25%. Tá? Mas o IMC ainda é usado para o tratamento. Quanto? Tá? 27 é o nosso ponto aí. IMC 27 associados a doenças ligadas ao excesso de peso. E geralmente tem um distúrbio do sono, tem um distúrbio de ansiedade. A grande maioria desses pacientes já tem alguma coisa. Então, índice acima de 27, a gente já pode pensar em tratar. 30, daí sim, tem que tratar todo mundo, independente de ter alguma comorbidade associada ou não. Não, perfeito. E agora teve essa questão também da regularização das receitas, eu acho que é um ponto muito importante, porque antes todo mundo ia na farmácia, tinha mais acesso à aquisição sem o acompanhamento, que é uma tragédia, né, se a gente para pensar. Mas uma coisa que as pessoas pensam assim, eu vou comprar a medicação, vou começar a usar. Mas elas têm efeitos colaterais, né? E tem as contraindicações também, né? Eu acho que é importante a gente comentar isso, assim, até para conscientização, né? Exato. E existe, principalmente falando nessas novas medicações, né, nos análogos do GLP-1 e análogos do GLP-1 com GIP, que embora tenha um perfil de segurança muito grande, pouquíssimas contraindicações mesmo, de fato, mas elas exigem que tu vá escalonando a dose, subindo a dose aos poucos, justamente para não ter tantos efeitos colaterais. E aí toda semana eu recebo alguém que usou inadvertidamente, né, foi lá na farmácia, comprou por conta própria e já foi lá usando a dose mais alta para perder peso mais rápido, né? Aquela coisa do desespero, tá? E aí vem com inúmeros efeitos colaterais e às vezes alguns pacientes ficam traumatizados com a medicação e aí eles chegam assim, doutora, eu não quero usar essa medicação porque me causou muito efeito colateral, eu não quero saber disso aí. Não, mas vamos usar da forma certa. Não, não quero. Se for um trauma mesmo, a gente tem que optar por outras alternativas por conta disso. Né? Então, a questão das receitas foi um fator assim, muito importante para nós, médicos que tratam a obesidade, né? Justamente para poder dar uma segurança também para o paciente. E lembrando também, medicação sozinha não faz efeito total, né, no tratamento. Tem que ter o acompanhamento médico, tem que
pesar, enfim, tem outras coisas por trás desse tratamento. É muito importante salientar isso, né? Uhum. E às vezes gera uma dúvida também, né? Que é a questão da cirurgia bariátrica, né? E que muitas vezes algumas pessoas têm medo, mas tem outras técnicas antes de chegar na bariátrica e até mesmo o balão intragástrico. Uhum. Como é que tu observa, como é que é, para que perfil de pessoa é o balão intragástrico? Se tu, né, como é que é a rotina, como é que é a indicação, encaminhamento? Porque é tudo, né, às vezes gera algum medo, assim. Exato. O balão é tudo. O tratamento da obesidade é muito individualizado, né? Eu tenho alguns pacientes, sim, que utilizaram o balão interagástrico, tá? Um balão que fica 1 ano, né? A gente faz o encaminhamento para o gastro, né? É ele que coloca por via endoscópica, vai lá, faz uma leve sedação e coloca o balão via endoscópica. E fica 1 ano. O balão ele acaba restringindo o espaço do estômago e, consequentemente, o indivíduo come menos. Comendo menos, vai perder peso. Só que não é para todo mundo, né? Justamente porque é um período de 1 ano. E o tratamento é crônico, né? Então a gente tem que pensar muito nisso, no depois, lá na frente, né? Para alguns pacientes ter aquela coisa de 1 ano, eu quero colocar o balão, isso vai me motivar, pode funcionar, tá? Só que depois, muito provavelmente, esses indivíduos vão necessitar de tratamento medicamentoso. Perfeito. Porque às vezes a pessoa pensa assim, ah, é uma coisa milagrosa, né, da minha vida. Exatamente, é 1 ano. Então, se tratando de uma doença crônica que vai te acompanhar para sempre, a longo prazo, a gente não pode só se restringir a 1 ano, né, de tratamento. Lembrando também que o balão também tem sua utilidade em pacientes super obesos e que vão fazer a bariátrica, né, vão fazer a cirurgia, porém o risco cirúrgico é muito aumentado devido ao excesso de peso, então tem que perder um pouquinho de peso para operar. Daí auxilia também nessas situações. A questão assim dos pacientes que estão realizando, pensando no paciente que está fazendo o tratamento medicamentoso, existe falha nesses tratamentos e indicação de cirurgia bariátrica ou como é que funciona? Porque às vezes os pacientes dizem, né, ai, meu caso é só bariátrico, meu caso é só medicamento, né? Uhum. Enfim. Sim, a bariátrica é uma opção quando há falha no tratamento clínico, tá? Então a gente vai subindo escadas, né? Então primeiro a gente tenta o tratamento clínico, ele falhando, a cirurgia bariátrica é uma opção, né? E aí depende do peso do paciente, né? Pacientes com IMC acima de 40, né? Já tem indicação. Na verdade, eu tô falando a atualização faz 2 semanas, tá? Então eu tô falando da antiga ainda. Na verdade, agora IMC acima de 35, né? E IMC acima de 30 com comorbidades associadas. Ai, perfeito. Isso é bem atual agora. 2 semaninhas já mudou. Uhum. E tu sabe que às vezes uma coisa que acontece muito frequente é o paciente perde peso e ele vende o CPAP, por exemplo, né? E some no mundo. Dali a pouco ele volta um tempo e diz assim: ah, mas eu ainda ronco. Então, às vezes eu sempre falo para os pacientes, não é assim, tu não abandona os acompanhamentos, porque é tudo multifatorial, né? Eu já tive um paciente que fez bariátrica e sumiu. Aí volta ele 2 anos depois, bah, mas eu até vendi meu CPAP porque o cirurgião disse que era, né, tava curado da apneia. Né? Então, às vezes a gente tem que ter às vezes um cuidado e explicar para o paciente que o tratamento da obesidade é multifatorial, né? Isso é tão importante. Eu tenho medo assim às vezes. Exatamente, muitos desses pacientes, porque a gente tem altas taxas de reganho de peso, seja com medicação, seja com a bariátrica, né? Eu acho que todo mundo conhece alguém que fez cirurgia bariátrica e acabou reganhando peso depois, né? Muitos desses pacientes é justamente porque eles não fazem o acompanhamento médico adequado. Os pacientes não querem ir lá, é uma forma de se sentirem doentes ainda, né? É ruim ficar indo no médico toda hora, mas assim,
É importante isso, mesmo que seja ali para sentar, pesar, ver se está tudo ok, pedir os exames e só conferir como é que está o paciente. Só essa ida já deixa o paciente dentro do tratamento, incluso, né, naquilo e nos hábitos que ele precisa ter de vida para dar continuidade aí a manter ou perder peso. Uhum. Não, perfeito. E, Bruna, tem mais algo assim que eu não te questionei, que tu gostaria de pontuar sobre essa questão, essas questões todas que a gente vem comentando? Uhum. Eu acho que assim, já que a gente está falando de sono e perda de peso, eu lembrei, tu falou alguma coisa que me remeteu a uma história de um paciente que ele tinha muito peso para perder, eu acho que uns 30 quilos, né? Mais. E no início do tratamento ele recém tinha ganhado nenê, roncava muito, né? E o principal objetivo, a gente traçou, né? A nossa meta inicial era ele voltar a dormir com a esposa, né? Porque ele disse assim: ah, minha vida tá toda bagunçada, né? Minha vida, nenê, chorando de madrugada, não tenho tempo para nada. E agora, como eu tô roncando muito, eu não estou dormindo mais com minha esposa há tantos meses. Eu, opa, né? Que é um momento muito importante, né? Da conexão do casal, de estar juntos, né? Não dormir junto né? É uma quebra ali, né? Do casal. Então, com uma pequena perda de peso aí, 5%, 5, 7%, a gente já conseguiu fazer com que ele retornasse a dormir com a esposa. Ai, né? Eu não lembro agora se ele usa esse papo ou não, mas ele está muito satisfeito, já perdeu muito peso aí e conseguiu retomar, melhorar a sua qualidade de vida como um todo, né? Não só o peso, não só os pacientes às vezes vêm pro consultório muito culpados. Ai, doutora, não é só estética. A gente sabe que não é só estética. E se for, também é uma coisa importante, porque está relacionada à autoestima da pessoa. claro. Né? E a como ela lida com a vida, né? Uhum. Então a gente consegue melhorar vários aspectos da qualidade de vida desse paciente, né? Em conjunto sempre, né? Exatamente, é tão bonito de tu ver eles falando nisso, ai, minha esposa tá tão feliz. Às vezes elas até voltam a se maquiar. Eu não consigo acordar de noite pra ajudar ela a cuidar do nenê, ela tá até feliz. É muito legal. Até mesmo o rendimento no trabalho, ai, meus alunos não estão mais rindo da minha cara porque eu tava dormindo no meio da aula. Tipo, é tão bonito. Que daí é um prejuízo social, né? Imagina, gera piada entre os amigos, colegas e etc. Exatamente. É tão bonito, né? Exatamente, muito legal. Não, perfeito. Bruna, muito obrigada pelo aceito o nosso convite, pela participação. Qualquer dúvida, se você quiser apresentar o teu Instagram, né, deixar teu contato para os pacientes te contatarem, eu acho que é bem bacana. Sim, muito obrigada pelo convite, Anne. Sempre bom falar sobre esses temas tão relevantes na saúde dos nossos pacientes, tudo é pelos nossos pacientes, né, para beneficiá-los. E meu Instagram é @doutora_bruna_endócrino. Podem mandar direct, no link ali tem link para as consultas também, vocês vão falar com a Deia. E é isso aí, muito obrigada. Imagina.